Bem felizes, já chegamos mais uma vez com o consultório de família. Bem-vindo, você que estava esperando. Agora chegou o nosso momento. Que Deus te abençoe, fique muito à vontade aqui no consultório de família. Você tem um lugar muito especial e obrigada por deixar também um cantinho especial e reservado pra gente. O tema de hoje, aquele que você tanto esperou porque nós prometemos. Quando o marido faz mal. Postei aqui no Facebook de hoje o tema e chamei, pedi para as mulheradas amarrarem o marido no sofá porque eles vão ter que ouvir até o final. Assim como ouviram e disseram isso aí, quando nós falamos sobre quando a mulher faz mal. Vamos continuar a nossa série e você faz parte disso. Deixe o seu comentário, participe, vai na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Você é o nosso convidado principal. E para fazer o programa de hoje, vou direto ao assunto. Ela de volta aqui comigo, a terapeuta de família, que também está fazendo psicologia, está, olha, se preparando cada vez mais para estar aqui com você. Isabel Passos, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Seu microfone. Boa noite, muito obrigada. Até parece, Isabel, que é a sua primeira vez. Então. Já está escolada. Não, eu não tenho uma relação muito boa com esse negócio aqui, não. Mas, boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente vai dar continuidade a esse tema que realmente é muito importante até para fazer um balanço, né, dos dois lados, para não ficar com a sensação de que está com o peso de um lado só. Só defendendo as mulheres. Porque, assim, é preciso haver uma contrapartida. Então, se houve uma cobrança em cima das mulheres, agora é preciso a gente também dar um norte para esses homens. Exatamente. Eu acho que é muito justo. Inclusive, é uma cobrança por onde a gente passa com palestras, é exatamente isso. É de que a maioria das pessoas, quando trabalham temas ligados à família, parece que trabalham com um olhar muito voltado para o atendimento da necessidade das mulheres, não é? No sentido de estar colocando sempre muita responsabilidade sobre os homens, sem cobrar as responsabilidades femininas. Então, acho que é muito importante que coloque a responsabilidade dos dois lados, até porque casamento é troca. Claro, casamento é uma via de mão dupla. E para não dizer que é papo de mulherzinha para falar mal de marido, que eu não acho isso legal de jeito nenhum, eu trago dois homens, então não tem do que reclamar. De volta aqui comigo, o pastor Maurício, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem. É um prazer estar com você de novo aqui. Obrigada. Deus abençoe. Vai ferver hoje. Vai ferver esse negócio, vai ferver, é muito. Também o segundo convidado, o pastor Douglas, bem-vindo. É um prazer, é a minha primeira vez aqui. É. E logo para dar tiro no pé, né? Eu tô vendo os câmeras aqui, vão me pegar daqui a pouco, os irmãos da igreja, mas qualquer coisa eu falo para falar com a Darleide. Tá? Isso, fala comigo que eu devolvo para ele. Mas é uma coisa simples, todo réu tem direito à defesa. Exatamente. Todo réu, então, por maior crime que tenha cometido, tem direito à defesa. Então vamos lá, já que a palavra está com você. Quando que um marido faz mal para começar essa conversa? É importante falar que nós estamos falando agora, Darleide, de um novo homem. Não é um homem que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. É de um novo homem. E por conta disso, já que se tem um novo homem, se tem uma nova mulher, também se tem um novo casamento. Onde os papéis dentro do casamento, eles começam a ser redefinidos. Precisam encontrar uma nova configuração para esses papéis. A mulher não pode mais esperar aquele homem somente que provê. E o homem também não pode esperar somente aquela mulher que é dona de casa. Né? Então, tem muitas variáveis aí que precisam ser consideradas. Mas algumas coisas, elas permanecem, elas transcendem a isso. Elas transcendem a essas mudanças de história, essas mudanças históricas que aconteceram na história do casamento. E uma das questões que está ligado muito ao homem, não é? Não que isso não seja importante na mulher, mas é muito importante que o homem seja honesto. Honesto no sentido mais amplo e profundo da palavra. Não é só honesto dentro do casamento, é honesto na vida. Para que ele ofereça segurança. Inclusive na relação, né? Principalmente na relação. Mas também fora da relação. Nos seus negócios, na maneira de lidar com a vida. É muito importante que esse homem seja honesto. É muito comum, Darleide, a gente ouvir queixas de mulheres no sentido de que elas não podem confiar nos seus homens. Elas não têm nos seus homens um referencial de honestidade, um referencial para seus filhos. Então é muito importante que esse homem seja honesto. Ok. Concordo com isso, a questão também da dignidade, né? Vivemos numa sociedade de consumo. E às vezes nós estamos consumindo pessoas.
estamos nos tornando tão consumistas que olhamos a pessoa como um produto e não como uma pessoa. E a dignidade, ela nos ajuda a ver a pessoa como um ser humano. E os valores que um ser humano tem. Se nós não encararmos isso e olharmos as pessoas como um produto, não há como ter honestidade. Porque as pessoas trapaceiam mesmo. As pessoas trapaceiam, ignoram, fingem, fogem à responsabilidade porque querem ganhar em cima do outro. E no relacionamento não pode ter ganho em cima do outro. É uma constante doação de si mesmo. Exato. Se querer ganhar, você vai explorar o outro. E o relacionamento não é para explorar. É para fazer o outro mais feliz do que já era sozinho. Essa é o Pastor caminho. Douglas. Acho que antes de entrar até no exemplo, eu acho que seria interessante dar uma definição. Que o homem começa a fazer mal para a mulher, no contexto do cosmovisão bíblica cristã, quando este homem, este pai, este esposo, não segue os princípios bíblicos. A partir do momento que ele rompe com esses princípios bíblicos, e nós temos aqui, para fazer uma pesquisa de textos, tinha mais de 50 textos falando sobre homens, pais, e você começa a ler, toda vez que há um rompimento deste princípio bíblico, ele se torna nocivo a não somente a mulher, mas a família e a sociedade. E um desses exemplos é um que eu acho que em Provérbios 31:10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então, o que veio aqui? A mulher, ela precisa ser valorizada. Perfeito. A Bíblia fala sobre isso daí. Quando você encontra uma mulher, você precisa valorizar. E o que nós percebemos hoje é que os homens não valorizam mais as mulheres. E uma coisa interessante a se pensar, pastor Douglas, é o seguinte: quem está nos vendo agora pode pensar, mas eu não tenho a Bíblia como referência. Eu não tenho a Bíblia como padrão de valor. Mas não importa se você tem a Bíblia ou não como padrão de valor. Esse é um valor que transcende a sua fé, transcende a crença, transcende ao fato de você professar uma religião ou não. É uma questão de conduta, sabe? De uma conduta saudável, para que as relações elas se mantenham saudáveis. É preciso se ter essa noção de honestidade, de respeito, de dignidade do outro, de valorização do outro. Isso não tem a ver com religião. A religião, ela fortalece. A religião, certeza. ela reforça isso. E é verdade, então, que muitas mulheres se acham desvalorizadas, se sentem desvalorizadas pelo marido. Com certeza. Isso é fato. E muitas vezes a desvalorização se dá pela maneira que o homem enxerga a mulher. Não como uma companheira, uma amiga, alguém para a vida, mas como um produto. Inclusive, essa questão da valorização da mulher, para os homens que estão nos assistindo, é importante que eles atentem para o seguinte. Por exemplo, uma doença como fibromialgia, ela acontece no homem, mas ela é muito mais forte nas mulheres. E já foi provado que a origem dela, ela é psicogênica. E pelo menos os casos que eu já tive no consultório. Desculpa, Sem psicogênica seria o quê mesmo? Então, né? Ah, vamos traduzir desculpa. que Não, nós sou é leigo. simprinho, né, pastor? Que nós é Eu simprinho. não trouxe dicionário aqui comigo. Quando se fala de psicogênica, gênica da gênese mesmo, da origem dela, de ser psicológico, de ser de origem emocional. Então, quando se traz essa ideia da fibromialgia, a gente precisa pensar no consultório. Eu já tive vários casos, e todos os casos que eu já tive no consultório, todos, sem nenhuma exceção, todos, tinha uma mulher desvalorizada. Ou pelo seu marido, ou pelos seus irmãos, mulheres que acabam carregando o fardo de assumirem o papel de irmã, de filha parental, na ausência ou da mãe ou do pai, e acabam assumindo esse lugar, dedicam sua vida e não são valorizadas. Pois é. E não são reconhecidas. Então, o ser humano, ele tem necessidade de ser valorizado. Isso está muito presente. Por exemplo, você vai encontrar um texto, no momento do batismo de Jesus, quando Deus vai se manifestar ali e diz: esse é o Filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus está ali dando um exemplo muito grande de valorização. Ele estava ali confirmando a importância de Jesus, sabe? Jesus precisava disso, as pessoas que estavam ao redor precisavam escutar essa confirmação, escutar essa valorização. O ser humano tem por natureza essa necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado naquilo que ele faz. E quando, o que você está dizendo? Que quando não é, inclusive, adoece. Adoece, E abre também portas para o próprio divórcio ou separação, ou até mesmo a traição. Sim. Então, quando o homem não valoriza a mulher, ele está deixando uma lacuna emocional, social e vários aspectos que
se essa necessidade não está sendo suprida dentro de casa e a tentação se aproximar, alguém suprindo isso, pode haver uma destruição. Isso. Então, meu amigo, valoriza a esposa que você tem aí, sabe? Cuida dela, sabe? Diga para ela como ela é bonita, como ela é cheirosa, né? Isso, e cuida bem. E é importante que se ele não disser, as circunstâncias poderão levar outros a dizer. Ou encontra facinho, pastor. O que eu percebo nessa nossa discussão também é que a valorização está ligada também com a visão que ele tem sobre a mulher. Né? Hoje, infelizmente, a sociedade ela deturpou a visão da mulher. E alguns se deixam tocar por isso. Você não pode fazer isso. Você tem que resgatar o seu valor. Uma das coisas que você tem que fazer, que eu percebo, a questão que o homem trata mal, é porque ele não consegue ver valor em você ou dignidade em você. O pastor Douglas falou sobre a joia. Como que você também se vê? A sua visão toca os outros. A sua postura toca os outros. Agora, você também, homem que está me ouvindo aí, você também tem que procurar alinhar a sua visão com a humanidade também. Porque você está distorcendo o foco. Se você procurar modelos... envolvido nisso, pastor, tá a importância aí da gente enquanto educador, quando a gente está educando um filho ou uma filha, de que modelo de homem, que modelo de mulher que nós estamos sendo. Sabe, que referência de homem, que referência de mulher que nós estamos sendo. Eu já atendi casos no consultório assim muito interessantes. Eu me lembro que teve um caso de um homem, já há seus 50 anos, 28 anos de adultério. E ele chegou lá e ele disse, eu aprendi a ser homem com meu pai. Meu pai me ensinou a ser homem, meu pai era assim. Então, que modelo de homem que eu tive, que modelo de mulher. E é interessante que a cobrança ou a ausência da cobrança, dessa valorização por parte da mulher em relação a seu marido, também vai depender do modelo de mulher que ela aprendeu. Porque ela pode ter aprendido ser aquela mulher que está ali para servir o tempo inteiro e que não tem direito de sentir falta de nada. Ela não aprendeu que ela tem direito a essa valorização. Porque ela olha para a mãe, ela olha, quem sabe, para a avó, para os modelos femininos que ela teve. E ela mesma se desvaloriza, né? Ela nem se desvaloriza porque ela não tem essa noção. Mas o homem não pode tratá-la, se ela não tem essa visão dela, o homem ele tem que mudar a visão dela e ajudá-la. Porque o homem ele tem que se posicionar também, não para usufruir ou tirar vantagem dessa baixa autoestima dela, velada ou declarada. É a fragilidade dela. O papel dele, então, é resgatar a autoimagem dela. E mostrar para ela que ela é tão importante para ele que ele a escolheu. Agora, na boa, olha, presta atenção para mim. Cara, você trata mal aquela que você escolheu para cuidar, o erro não está nela, não. Está na minha escolha. Mas eu tratar mal a minha esposa que eu escolhi? Atestado de... atirar no pé, que meu amigo diz aqui. Atirar no pé. Eu ia dizer atestado de burrice. E tem um outro aspecto que foi tocado aqui, né? Que, qual o modelo que você teve, né? E alguns homens chegam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe? Isso daí é uma ignorância, desculpa, é uma ignorância, até no sentido, a própria evolução acredita, se a gente fosse ser ateu, acredita que na evolução há um desenvolvimento. E no cristianismo a gente acredita que é o poder da transformação. Exatamente. Entendeu? Então, homem, você precisa ser transformado, tem que evoluir. Aquelas coisas que você deixava de fazer, tem que deixar de fazer e evoluir. E um dos aspectos, com certeza, é a valorização e tantos outros que acho que a gente vai citar aqui no programa. Sim, vai lançando aí. Você que chegou agora, estamos falando a respeito de quando o marido faz mal para a esposa, como ele se coloca de maneira que traz prejuízos. E é claro que se traz prejuízo sobre a esposa, traz prejuízo a ele mesmo. A Bíblia diz que quando quando o marido não cuida da mulher, ele está sendo, então, contra a si mesmo. Então, é um conceito que nós cremos. Estamos jogando aqui essa conversa hoje para você participar. Diga o que você pensa, como está a sua relação, o que acontece, mas diz inbox. Se seu marido vê, vai dar uma brigaiada, vai ser uma confusão, vai ter que fazer outro programa para a gente falar como resolver conflitos. E a participação hoje do pastor Maurício aqui com a gente nesta noite, trazendo a voz do homem para dizer para a gente quando o marido faz mal, a presença da terapeuta de família Isabel Passos e também a presença do pastor Douglas,
Douglas, que já esteve aqui com a gente, mas no Sem Tabus, e volta hoje, primeira vez aqui no Consultório de Família. Mas não dispensamos a sua participação. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Vamos continuando a nossa conversa. Muita gente boa participando. A Rafa Carvalho dizendo: adoro assistir o Consultório de Família. Manda um beijo para mim e para o meu amado esposo, Hugo Santos. Um beijo para você, Hugo, e para a Rafa também. Acompanhando a Márcia Menezes, Diva Goulart, Maria Olívia Rodrigues de Souza. Fala em Olívia. Olívia é um nome lindo, né? Eu sou, assim, suspeita a falar alguma coisa. Não só o nome, mas as pessoas da Olívia costumam ser bonitas. Rebeca também é um nome maravilhoso, né? É o pai da Olívia, o marido da Rebeca, que está no Código Aberto, é a psicóloga que participa com a gente no consultório no Código Aberto. E então temos essa família linda aqui com a gente também. Vamos continuando aqui. O que mais dizer, pastor, a respeito de quando o marido faz mal? O marido também faz mal quando ele não transmite a segurança que a esposa necessita. Há homens cuja criação ou cujo meio no qual ele se encontra o levam a tomar decisões precipitadas, sem levar em consideração o que a esposa pensa ou as consequências que pode trazer sobre os filhos. Perfeito. E é interessante isso que o pastor está trazendo, é uma queixa muito constante na terapia de casal. É de que a mulher ela tem o hábito, na maioria, de consultar o marido quando ela vai fazer as coisas. E o marido, ele acha que tem um direito de fazer sem consultar. Aí ferve. Aí ferve. É aquela ideia, aquela velha ideia de que mulher tem que dar satisfação, homem não. O homem não tem que dar satisfação, quando na realidade é uma troca. A gente sempre diz, se você quer continuar com sua vida de solteiro, então você não case. Porque no momento que você casa... No momento que você casa, a sua conduta ela tem que mudar. Perfeito. Ela não pode continuar com a mesma liberdade, você se sentindo à vontade do mesmo jeito. Então, reforçando, o marido faz mal quando? Quando ele faz escolhas precipitadas, sem consultar a esposa e sem pensar ou pesar as consequências que virão sobre ambos. Ok. Isabel, próximo ponto. Então, eu separei aqui quando o homem não é trabalhador. Aí você tocou na ferida, aí para com isso. Homem preguiçoso, então, mulherada, cai fora. É óbvio, volta aquela questão que a gente trouxe no último programa, de que o tempo de ver isso é na época que namora, né? Que depois que casa, como diz o pastor Demóstenes, que é capaz de estar nos vendo agora, montou na égua, agora aguenta os coices. Olha só, eu recebi outro dia um pedido de ajuda de uma moça que ela contava assim: Darleide, estou assim, namorando com um rapaz, todos que estão à nossa volta dizem que nós somos um para o outro, mas eu tenho dúvidas. Por quê? Ele é um servo de Deus, frequenta a igreja, lê a palavra, enfim, um homem que é tido por todos como um servo de Deus. Mas Darleide, ele não gosta de trabalhar. Eu falei assim, então servo mesmo ele não é. E isso estava trazendo insegurança para aquela mulher justamente nesse aspecto. Conheço casos de pessoas assim, a esposa teve que trabalhar e o marido assumiu a casa. Ele sentiu, eu prefiro cuidar de casa, mas não é a tua função essa. Eu preciso que você me ajude. Então, vou te ajudar. Eu cuido da casa e da filha e você vai trabalhar. Mas cuidava direitinho? Porque se cuidava, nota 10 para ele também, né? Então, mas é uma inversão de papéis e de valores. Já foi até agora, você já pensou se não cuidava? Menina largada, assim, comia, sabe, casas arrumadas? Aí estava feito o negócio. Veja, é óbvio que tem situações. Se o cara sabe trabalhar, mas ele não está indo porque ele não quer, porque ele está acomodado, é uma coisa. Mas se ele se adapta bem à administração de casa, de repente ele se vê na circunstância em que ele está desempregado, não conseguiu ainda uma função para ele. E cabe na relação conjugal. Esse casal dá conta, emocionalmente ele dá conta de administrar o fato de que o provedor, ele agora está em casa, cuidando de casa para que a esposa trabalhe. Então, eu acho que ainda dá para se levar. Agora, o casal precisa ter maturidade, esse casamento, essa relação conjugal precisa ter espaço para caber uma mudança de papel dessa. Eu acho que no caso que ele relatou é quase uma exceção, né? É uma quase exceção. Uma exceção que a gente vê. Exceção, E se a gente falar se esse rapaz, essa pessoa que te contactou, ela é cristã, a gente tem que lembrar que os 10 mandamentos, e principalmente o 4º mandamento, que a gente tenta ressalta a guarda, a observância do sábado, tem uma outro lado da moeda. 6 dias o quê? Trabalharás. Então, esse mandamento, ele fala o quê? Do trabalho. Entendeu? E agora, é muito importante. A gente pensa que ele fala só do descanso, mas ele fala do trabalho. Então, homem preguiçoso faz mal. Faz mal, homem preguiçoso faz mal. Mas, gente,
peraí, vamos ser um pouquinho, vamos pegar leve. Vamos ter misericórdia. Mas por quê? Tão gostoso Não, bater nos pastor homens? Douglas, vamos ter misericórdia. Só que, no entanto, nós não Porque, estamos assim, julgando as pessoas como não, preguiçosas. Nós estamos não. discutindo casos que acontecem. Não, gente, peraí, deixa eu organizar a conversa. A conversa é assim, ó, estamos dizendo que quando o homem é preguiçoso, faz mal. Isso. Ponto. Se você tem um marido trabalhador, Maravilha. como eu, como a Rebeca, como é o nome da sua esposa? Arlete, então tá tudo certo. E o meu não conta, não. Não, aí eu ia dizer como marido. Mas ele fica só na rede lá em Petrolina? Não, senhor. Que história dele fica só na rede? Você não fica viajando o tempo todo. E ele trabalhando, coitadinho, 3 turnos por dia. Querido, eu sabia que ela ia te defender, querido, sabia, tá? Não. Tudo certo. Pastor Douglas, quando que o marido faz mal? Eu acho que, seguindo essa linha de Pode pensamento seguir. de ele é preguiçoso, quando ele não ajuda nas coisas de casa. Interessante, né? Os papéis se inverteram, né? E a gente tá a Isso. definição dos papéis. Perfeito. Né? Mas interessante que o papel da mulher continua o mesmo, cuidar da casa, da criança, de tudo. O homem chega... Ela só Ele aproveita. acrescentou. É, Ela só acrescentou. Ele chega em Não, casa, não. liga a televisão, cadê minha comida, cadê isso, cadê aquilo outro, a criança tá chorando, tem que trocar a fralda, ó, tá chorando, troca a fralda, né? Isso mesmo. Então, seguindo essa linha, né, de que ele é preguiçoso, alguma coisa, não na questão, mas a gente tem que assumir esse nova realidade da sociedade, Isso. da família do século XXI, Isso. né? O marido faz mal quando ele não colabora em casa. E eu sei que eu tô falando coisa que eu não sou muito bom, e tô dando tiro mesmo aqui, e depois ela vai anotar, ó, você Ela falou... vai cobrar, né? A Né, Rebeca mas, vai cobrar. Uma outra coisa, Mas assim, olha, atenção. Que falta faz esse marido não ajudar em casa? Que falta faz? Eu vejo O que assim, significa isso? A atenção, né? Uma também que a mulher... significa atenção. A mulher gosta de atenção. Quando ela não sente que ela está sendo cuidada, recebendo o carinho e a atenção que ela merece, isso faz mal para ela, porque ela se sente rejeitada. Às vezes ela se sente assim, até invisível dentro da casa. Na boa. Dá uma olhadinha na sua mulher com carinho. Aí ele vai agora, cadê ela? Pastor, Ela tá fazendo Pastor faxina lá Maurício, tem dentro. mais uma questão. O ajudar em casa é mais do que dar atenção para a esposa. É mais do que dar atenção. É dividir a vida como obrigação, não é um favor. É ainda valorização, né? Aquele ponto anterior. Não é um favor que esse homem está fazendo, que esse homem está prestando a essa mulher, não é não. Também não é doação, também não é dó. Caridade, não é caridade. Não é caridade, entenda bem, não é Faz caridade. parte do papel dele. E uma queixa muito comum das mulheres em relação a seus homens é a não participação da educação dos filhos. Por favor, eu só tenho cuidado quando falo no plural. É cada mulher com seu homem, tá? Não põe no plural. Isso, há homens que participam, outros se excluem, mas também isso vai da concepção da vida dele, né? Nós estamos assim falando, mas tem homens que pela simplicidade com a qual foi criada ou com excesso de trabalho que ele assume, Verdade. ele se torna ausente. E a mulher também sente essa ausência dele. A presença é importante, a ausência faz mal. Nós temos que nos cuidar com questão de viagens, trabalhos até tarde. Mas é para suprir a necessidade, então vamos ter coisas. Quando você começa a focar em coisas, você perde as pessoas. Tome cuidado com isso. Pessoas são mais importantes. E olha, e acho que se a gente continuar nessa linha, né? Eu tô adorando esse papo de 4, assim, porque é um atrás do outro. Você tem outro lado, a continuação, que é aquele homem que ele fica tão preguiçoso que ele não toma banho. Eita! Não, do domingo, o pijama, não tira o pijama o dia todo, aquela meia furada, fedida, o dia todo sentado, sabe? A questão de não se cuidar. Quando o homem não se cuida, sabe? Boa, porque essa cobrança é muito pra mulher. A mulher tem que se cuidar, tem que estar bonita. Quando o homem ele não se cuida, ele tá fazendo mal. Sabe? Porque é uma autovalidação que ele precisa ter, mas é a maneira que a esposa olha para ele e a maneira que o ambiente gira. Sabe? É importante dizer, pastor Douglas, que, por exemplo, a sexualidade feminina, diferente da masculina, ela exige os 5 sentidos. Os 5 sentidos. É trem complicado essa mulher, hein? O olfato tem um poder muito grande na sexualidade feminina. Vou pegar carona nisso aí. Poxa vida. Você vai tomar banho? Outra prioridade, vou tomar banho hoje. Eu já me deparei com uma situação assim muito delicada de uma senhora que disse que o marido trabalhava com roça e quando ela chegava, ele só queria namorar com ela do jeito que ele vinha da roça. E ela disse
ela chamava ele de ceboso, você é um porco, você é isso, você é aquilo. Essa daí caberia no quando a mulher faz mal também, né? Caberia. Eu disse, querida, não é assim não. Tu compra um sabonete e tu espera ele chegar. Quando ele chegar, tu diz a ele bem assim, meu velho, eu tô com a vontade de tomar um banho, mas tu hoje. E dá um banho no velhinho. Dá um banho caprichado. Não diz nada, dá um banho. Nada, dá um banho caprichado Depois nele. ela deu testemunho, Isabel? Deu, ela voltou, eu deixei o cartão quando ela me ligou, disse, doutora, fiz o que a senhora mandou. O velho agora quer tomar Mas banho pensa no banho que ela deu nele. Pensa no O velho banho. agora quer tomar banho Isso é todo sério. dia. Quando a gente vai falar em encontros de casais, a gente conversa com... Sabe, toda vez que eu vou falar pros homens, eu pergunto, mulheres, o que vocês querem que eu fale? E um dos pontos principais é essa questão da higiene pessoal do homem. E muitas mulheres estão doentes hoje porque os homens não estão se cuidando na sua higiene em todo o seu aspecto. Então, o homem faz mal quando ele não se cuida. Quando Então, ele, resumindo, quando ele não é limpinho, cheirosinho. não precisa ser perfume importado, vai lá. Não, Temos que ter sabonetinho. cuidado, temos que ter cuidado, porque a higiene é importante, a maneira como você se apresenta. Quando o homem não se apresenta bem com aquela que ele a escolheu, faz mal para a autoestima dela, porque as outras olham mulher terrível. Pai. Que mulher terrível? Como assim? Esse programa foi outro dia. Ela fica preocupada como os outros estão olhando para ela. Então você, quando você estiver do lado da sua esposa, capricha. Procura olhar os detalhes, o cabelo, né, os pelos, a para. Tira a graxa da unha. Tira a graxa da unha. Pobrezinha. Às vezes o ouvido, né? Tem gente ali, rapaz. Gente, tem gente que consegue fazer trança. As tranças ficam penduradas aqui. Deixa eu esconder as minhas. Tem uns homens, cara de pau, que ainda querem que as mulheres virem assim, faz parte da obrigação da mulher. Ficar cortando cabelo de orelha. Dá licença, Dá licença. gente. Olha, baixou, como é o nome da cidade? Petrolina nela agora. Trouxe toda a veia de Petrolina. Um abraço para todos os amigos de Petrolina. Você também é nordestino, pernambucano, né? Lá de Sairé, terra boa. Sairé. E o senhor é de onde? É São Paulo mesmo? São Paulo. Tá. Mas você está em desvantagem, que eu também sou do Nordeste, tá? Nós vamos para o nosso rápido intervalo, mas deixa eu mandar um abraço para a senhora Clotilde de Santa Cruz, do Capibaribe, lá em Pernambuco. Ela é conhecida como a senhora Tida, acompanha sempre o programa. Um beijo para você. Para o irmão Carlos, que manda um abraço para a irmã Amélia e Jorginho, lá na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. Carlos e Clarice, um beijo para vocês também. E a irmã Clarice, de Tatuí, também pede para mandar esse abraço para os muitos queridos lá da Vila Rodrigue, em Ribeirão do Pombal. Um abraço para você que está chegando agora. Não sai daí, o programa tá bom demais. Nosso intervalo é bem rapidinho. Já estamos de volta aqui na sua Novo Tempo. O tema de hoje qual é? Quando o homem faz mal, o marido faz mal. E a gente vai resolver essa história hoje. Até já. Gente, neste próximo sábado, vai ter uma grande festa em Manaus e você é o nosso convidado muito, muito especial. Você que mora aí nessa cidade linda, nessa capital maravilhosa que eu amo tanto. Vai ter um grupo, uma representação da Novo Tempo muito especial, inclusive com a participação do Arautos do Rei, que eu sei que você tanto ama. Vários apresentadores aqui da Novo Tempo também, uma grande festa. Mas eu vou deixar que você sinta um gostinho de Quero Mais com o VT que nós preparamos para anunciar para você essa grande festa, a Caravana da Novo Tempo, no próximo sábado em Manaus. Acompanha. Presente em mais de 7 países e cerca de 700 cidades do Brasil. Alcance de mais de 98 milhões de telespectadores, ouvintes e internautas. Apresentadores que fazem parte do seu dia a dia com mensagens de amor, consolo e esperança. A música que toca o seu coração na voz de mais de 20 cantores. Tudo isso em sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! Viu aí? Você é o nosso convidado. E aí, mas tem um detalhe muito importante. Nós estamos esperando 40 mil pessoas naquela grande arena que tem ali em Manaus,
com todo o respeito que nós temos por você, para te receber com uma grande festa a partir das 4h30 da tarde deste sábado. Porém, contudo, todavia, você vai precisar de um ingresso para entrar no local do evento. E como você vai fazer isso? Você vai procurar uma igreja adventista do sétimo dia, aí mais perto de você, em todos os bairros, há uma igreja adventista do sétimo dia. Você vai chegar ali e pedir um ingresso para participar da festa, que vai acontecer às 4h30 da tarde, como eu já disse, e você é o nosso convidado especial. Vamos estar ali com muitos cantores, com muito louvor, com muita palavra e, é claro, a sua presença. E então nós te esperamos a partir das 4h30 da tarde, tá bom? Manaus que nos espere, estamos chegando e ainda tem outros lugares pelo Brasil afora onde nós estaremos ainda este ano, mas no próximo sábado é com vocês aí, os manauaras queridos. Vamos continuando aqui o nosso programa de hoje com o tema Quando o Marido Faz Mal. Melhor seria Quando o Marido Faz Bem, né? Para ficar uma coisa mais positiva, assim. Mas também chama muita atenção quando que esse marido faz mal. Primeiro bloco, já dissemos muita coisa aqui, voltamos agora. Deixa eu ler alguns recadinhos aqui. A Elaine está dizendo super feliz com o programa. Mande um abraço para o meu lindo marido, Eduardo Gomes, que certamente é um marido que faz muito bem. Elizabeth Cardoso dizendo, Arleide, o programa está maravilhoso, meu marido até está assistindo. Que bom! Ele gosta muito dos conselhos da Isabel, manda um abraço para ele, o nome dele é Anderson. Manda aí, Isabel, Anderson. Um abraço para Anderson. Não, olhando para o Anderson, por favor. Ah, tá. Ok, um abraço para você, Anderson. A Nanda está dizendo, tô ligadinha e aprendendo. Muito bom esse programa. A Viviane também, a Brena Mello, tanta gente querida, muito obrigada pela participação. Dá uma passadinha ali no nosso site, novotempo.com/consultório e aproveita para pedir a revista Família Feliz, está disponível para você, tá bom? novotempo.com/consultório. Tem gente que também veio aqui no cenário assistir o programa, recém-casados, está ali, viu? Foi mandado buscar, Foi mandado buscar para assistir aqui, eu tenho né? um recado para dar daqui a pouco. Sério? Num dos conselhos eu solto o recado que pediu para eu dar. Então tá bom, Ele vai entender. você pode, ele vai entender tudo. Ele vai entender Samela e tudo, Maurício aqui no... Tem quantos meses de casados? 2? 2 meses de Oh, casados Deus. estão aqui. Samela é minha coordenadora, na verdade, mas está aproveitando. Vamos lá, continuando nosso programa. O que dizer quando o marido faz mal? O marido faz mal também quando ele não procura conhecer a esposa que tem e os filhos que ele tem. Os filhos vão passando, ele vai gastando o tempo com as coisas que ele quer, esquecendo-se que tem um grupo que caminha com ele. Quando ele deixa esse grupo para trás e caminha sozinho em busca dos seus próprios objetivos, ele faz um tremendo de um mal. Porque as crianças crescem, a esposa amadurece, e quando ele senta para conversar, são estranhos. Que tremendo mal ele faz. Verdade. Quando o marido faz mal, Isabel? Então, eu preciso fazer um gancho aqui do que o pastor Maurício está trazendo, porque tem esse aspecto do envolvimento do trabalho do marido com a vida dele, e ele acaba não priorizando a família. Isso realmente é um mal muito grande que o marido faz. Mas isso também acontece, às vezes, em decorrência, e é importante até trazer um número um indicativo que mostra que o maior número de separações acontece exatamente em casamentos entre 20 e 30 anos de casados. E por que isso acontece? Porque o marido tomou espaço na vida dele, trabalhando, sustentando, mas essa esposa deixou de ser esposa e passou a ser só mãe. Não é? Então, tem essa contrapartida aí. E aí, de repente, se viram e se descobriram estranhos. Essa função casal não foi nutrida. E o homem, ele tem, inclusive, eu quero até colocar de maneira muito clara para ele, que ele tem o direito de cobrar dessa esposa que agora está sendo só mãe, não está assumindo o lugar de mulher, para que depois ela não se veja sem o marido e ele não tenha como justificativa essa atitude dela, porque senão haverá justificativa para o abandono, para um adultério, para um divórcio, que posteriormente possa acontecer como resultado disso. Mas explica muitas vezes o fato do casal se distanciar por conta disso, porque a função casal não foi nutrida. Então, o homem tem obrigação de cobrar da esposa. Estou sentindo sua falta, sabe? Cadê a minha mulher? Exatamente, a minha cadê a minha mulher? Eu estou tendo sua mãe, mas eu quero a minha mulher. Porque quando eu me casei com você, nós éramos só nós dois. A relação familiar, ela começou com um casal, com um homem e com uma mulher, e ela precisa terminar com um casal. Um filho pediu alguma coisa para a mãe, ela disse não. Aí ele foi no pai e disse,
pai, e o pai perguntou, o que foi que a sua mãe disse? Ele disse, minha mãe não deixou. Se sua mãe não deixou, eu também... Vem cá, rapaz, você está me colocando contra a minha mulher? Ele falou assim, a sua mãe, contra a minha mulher. Quer dizer, muito bem posicionado, né? Filho, ela é sua mãe, mas antes ela é minha mulher, minha esposa. E ao fazer isso, é importante dizer que no momento que o homem se posiciona dessa forma, ele não está somente se afirmando enquanto homem e afirmando a esposa enquanto mulher e confirmando essa relação. Mais importante do que isso, ele está confirmando que há uma autoridade parental que é constituída de pai e de mãe, de um homem e de uma mulher, e que essa autoridade parental tem unidade. Que não adianta o filho fazer isso, pede uma coisa a um e depois vai pedir o outro, porque criança e adolescente faz isso para testar. Ele faz isso para ver se tem brecha na autoridade parental. Se a autoridade parental se firma como um muro, a criança não vai ficar com ela, pode reagir na hora. Mas ela vai entender que é amada, ela vai entender que ela tem um chão firme onde ela pode pisar. E fica a lição, né? O Reginaldo está dizendo, já ouvi um comentário na TV... Foi na minha, né? Não foi aqui. Em que um entrevistado falou que numa relação deveria ter brigas. Não sendo assim, não seria uma boa relação. Isso é fato, estou casado há 12 anos e graças a Deus nunca brigamos. Será? Olha, Brigar por quê? Brigar por quê? Tem que brigar para que haja uma relação. Isso significa o quê? Vamos pensar primeiro o que é que ele chama de briga. Vamos tentar entender o que é que ele chama de briga. Porque assim, se ele também disser que está casado há 20, 30 anos e tudo foi um mar de rosas a vida inteira, de duas uma, ou ele está vivendo uma grande mentira... Tá certo? Ou então, alguém aí está se anulando, alguém aí está deixando de existir nessa relação. Porque se é formado por duas individualidades, vai haver discordância, vai haver... faísca. Vai ter momento em que eu vou sentir vontade de arrancar o bigode de Jocely de um por um. Sabe, de pinça, vai ter, não vou arrancar por Ainda bem com cera, acho que é pior. Eu creio que seja uma discussão. Assim, eu acredito mais na discussão, porque quando fala em contexto de briga, as pessoas falam de brigar mesmo, partir para o desrespeito. Eu creio que você possa discutir. Eu posso discutir qualquer coisa com a minha esposa e discordar de qualquer coisa dela, como ela pode discordar de mim em qualquer coisa. Mas ao final da discussão nós temos que estar juntos. Exato. Aí nós podemos até dizer que, inclusive, um faz mal ao outro justamente quando trabalha a partir das brigas. Então não é uma relação construtiva, não é uma relação adulta. Criança é que não conversa, criança é que não resolve, criança é que puxa o brinquedo do outro. Esse é meu, ninguém pega, é meu. E nem explica por quê, simplesmente é meu. Então se é uma relação de adulto, nós não vamos falar de briga. Mas se é uma relação de adulto, assim, nós vamos falar de uma discussão. E não é a discussão que vai à via dos fatos e do desrespeito, mas a via de colocar às claras o pensamento de um, o pensamento do outro, chegar a uma conclusão. Isso é humano, é jogar as cartas na mesa e com clareza, com maturidade, fazer acontecer este jogo da vida. E eu tinha colocado aqui, Darleide, inclusive, que o homem ele faz mal quando ele não é aberto ao diálogo. E aí eu faço até uma ampliação dessa ideia no seguinte sentido. No casamento, tem uma regra básica para que um casamento funcione. Quando um casal senta para discutir, para resolver as suas questões, os seus conflitos, na hora da solução, a solução ela tem que atender, ela tem que satisfazer aos dois. Se um sair insatisfeito, se um sair desgostoso, todo mundo perdeu. No casamento, a regra é básica, todo mundo tem que ganhar. Tá? E uma outra coisa é entender que na hora de discutir esse assunto, eu preciso saber que eu devo escutar mais do que falar. Perfeito. Deixa eu ouvir aqui o pastor Douglas. Você conversava um pouquinho comigo, com a gente, jogou uma questão de que faz mal também quando o marido não entende a mulher. Pega quando não respeita, né? Seja emocionalmente, fisicamente, mas quando não entende. E Vamos lá. Antes de falar, eu só quero mandar um beijo pro meu amor, senão vai ter problema em casa. Então um beijo pra você, tá bom, querida? Eu acho que eu vou lançar ainda um dicionário. Vamos lá. Porque muitas vezes a mulher, ela fala uma coisa, mas ela quer dizer outra coisa. E quando o homem não está a par disso, ele não vai conseguir tratar bem a mulher e ele não vai ser um bom esposo. Um exemplo aqui, a mulher fala o seguinte: você trabalha demais. Mas realmente o que ela está falando, eu estou me sentindo sozinha. Isso. Ok? Então, aí quando o homem escuta,
eu não trabalho demais, o que ele vai fazer? Não, por quê? Você não quer que tenha comida em casa? Aí já começa outro tipo de discussão. Mas o que ela está falando é, eu sinto falta de você. Outra coisa, ó, você não me escuta. Não é que ele não tem ouvido, não está escutando. É que ela não está sentindo entendida pelo homem. Então, tem várias listas, quem sabe depois a gente pode postar lá no Mas no não tem blog. mais? Pode falar mais? Falar mais? Fala mais algumas. Ok. Olha, você faz uma bagunça em casa. Entendeu? Você faz uma bagunça em casa. O que ela queria? Falou assim, ó, eu gostaria que você fizesse mais parte deste lar. Sabe? Você sentisse agradável. Isso aqui tem que ser uma coisa confortável para você também. Quer ver um outro? Você não cuida muito bem da família. E quando a mulher fala isso, ela tá dando um grito, porque o negócio tá ruim. Mas quando o homem escuta esta frase, ele pensa que é um ataque. Ele se sente agredido. E ele vai pro contra-ataque. Mas o que ela está dizendo é o seguinte, eu gostaria que você fizesse mais parte deste lar. Então, homem, você muitas vezes pode fazer mal quando você não entende a esposa. Eu sei que elas poderiam ajudar, detalhar, mas sabe como é difícil. Então, presta atenção nisso daí, algumas coisas, algumas mensagens, para que você possa fazer a diferença. Perfeito, pastor. Perceba também nisso, pastor Douglas, a ausência do diálogo. Quando você se perde no olhar e nas palavras, você se distancia do coração das pessoas. E aí começa a haver essas rupturas, essas brechas. Aí vira cobrança. E a mulher, assim, ela fala com sentimentos. Às vezes a minha esposa fala assim, você nunca... Ó, é uma palavra forte, nunca. Você fez lá 300 vezes. Mas quando naquele momento houve uma ausência, você nunca faz o que eu peço. Você nunca... Aí eu já não fico assim, mas antes ficava azedo, ficava preocupado, mas eu fiz tanto que tentava justificar-me. Hoje eu não justifico, eu entendo. Não é quer dizer que eu nunca fiz. É que ela precisava que eu estivesse presente ali e eu não estive. Para ela foi o nunca, porque aquele momento era especial. Então temos que aprender assim a ler as pessoas, as atitudes delas, nas ocasiões que acontecem também, sem pré-julgamentos, mas procurando entender a pessoa que está falando para você. Quem sabe ela não está te acusando, cobrando, rapaz. Senão ela teria ido embora. Ela está sempre assim, ó, eu gosto tanto de você, eu te amo tanto que eu queria te entender mais e que você me entendesse para que o nosso relacionamento fosse melhor. E eu acho que a gente não consegue, não somente mulher, mas mulher e homem, e o ser humano de um modo geral, a gente não consegue se comunicar direito, porque todas as vezes que a gente vai falar de uma insatisfação, a gente nunca fala da gente, a gente sempre fala do outro, entendeu? A gente fala adjetivando o outro. Então, quando eu dou adjetivos para o outro, eu já faço com que o outro se arme e queira se defender. Então, se eu digo para meu marido, olha, eu me sinto muito só, quando você age assim ou assim, fica mais claro, porque ele tem contato com o meu sentimento. Mas se eu chego e você é um irresponsável, ou você não liga para mim, você não gosta mais de mim, então eu já armo o outro. E o outro, para se defender, todo ser humano, para se defender, ele vai atacar. Então, de certa maneira, a mulher pode criar um ambiente para que o homem não seja bom para a vida dela, se ela não for clara. Pode, e o homem também. Eu sempre falo... Tem que dar essa casquinha, né? Tem que... Só batendo nos homens. Esperando esse momento, né? Pastor, mas isso é muito real. Mas é verdade. É muito real. O marido que eu tenho foi o que eu construí. A esposa que meu marido tem foi a que ele construiu. Pronto, agora eles estão ali em casa dizendo, é isso aí, Isabel, é isso aí, Douglas, é isso aí. Também você concorda, né? Concordo, porque nós somos... Não concorda não, para ver. Nós somos aquilo que nós planejamos e aquilo que nós escolhemos e vivemos. Não posso reclamar da outra ou do outro se eu criei esse ambiente para que ele nascesse. Se eu propiciei as razões, as atitudes... para que a pessoa existisse daquela maneira, eu tenho que aprender, peraí, eu tenho parte nisso. Agora, uma coisa interessante, eu falava agora há pouco sobre relações infantilizadas, e isso é muito próprio também. Não, a culpa é sua, não é minha. Nesse marido, possivelmente, algum marido esteja ali, está vendo? É você, o problema é você. E aí, ou elas ouvindo a gente falar também, está vendo, marido? Está vendo? Tem umas aqui dizendo assim, Darleide, meu marido está até assistindo aqui comigo, não fugiu do sofá. Muito bem. E aí, eu digo assim, a culpa é do outro. Isso é muito natural de eu lançar para o outro.
outro. Se você está vivendo uma situação de lançar para o outro a responsabilidade de que o ambiente não vai bem, desculpa, vai continuar mal. Então, quando nós estamos trazendo esse tema especificamente para os homens, lembre-se que é uma continuidade de uma série de programas que já fizemos, pautado em cima de algumas funções específicas daqueles que fazem a família acontecer. Hoje é a vez do marido, mas dá uma olhadinha no que já dissemos para as mulheres, dá uma olhadinha no que já dissemos para as sogras, dá uma olhadinha no que já fizemos para a família no seu contexto geral. E em todos eles nós vamos dizer que faz parte de você propiciar com que alguma coisa nova aconteça. Faz as mesmas coisas do mesmo jeito a vida toda, vai ter a resposta do outro como sempre teve. Afinal de contas, nós modificamos o ambiente, é ou não é verdade? Sim. Às vezes eu me relaciono com você de uma maneira porque você tem uma personalidade que junto com a minha dá um resultado. Vai chegar a Isabel e eu me modifico não porque eu sou uma pessoa que ajo com maneiras escusas de me relacionar, mas é porque ela interfere no meu jeito de ser e você aí de casa. Então, qual é a minha parte nessa relação e nessa história que acontece dentro de casa, entre homem e mulher, o que é família, né? Ninguém é duas 100% questões. opressor e ninguém é 100% vítima. Isso, Exatamente. não, de Que a jeito gente nenhum. tem que... Duas Perfeito. questões nesse processo, 2 exemplos que eu vou dar. Primeiro, a questão do adultério. Por exemplo, todos os casos de adultério que eu tenho no consultório, é muito comum a parte que adulterou, a parte que traiu, é muito comum que ela chegue lá lançando sobre o outro a responsabilidade sobre o seu ato. É muito comum. E aí a gente tem que fazer o trabalho de 2 maneiras. Primeiro, fazer com que o indivíduo que cometeu o adultério, ele seja autor do seu ato. Ele seja responsável pelo seu ato. Ele escolheu, ainda que a conduta do seu companheiro explique o seu adultério, mas ele não justifica. Quem escolheu adulterar foi ele. E ele precisa ser responsável pela escolha que ele fez. Por outro lado, eu tenho que trabalhar com a parte ofendida para que ela também assuma as suas responsabilidades nesse processo, as suas contribuições para que o casamento chegasse a esse ponto e o adultério encontrasse caminho dentro dessa relação para acontecer. Então, é preciso fazer esse trabalho. O outro exemplo nunca chegou no meu consultório um casal em que o indivíduo chegasse, olha, eu estou aqui porque eu tenho essa dificuldade e aquela dificuldade e eu acho que a terapia de casal pode me ajudar a ser um melhor marido. Ninguém chega lá sempre assim. o outro. Não, ninguém chega lá assim. Eu estou aqui porque minha esposa é um trubufu. E eu quero que a senhora me dê uma ajuda para eu ajudar ela a melhorar, porque eu não aguento mais. É sempre assim. Gente, a gente pode falar um pouquinho a respeito de um outro tema que alguém deixou aqui comentado? Homem faz mal quando olha para outras mulheres com um olhar indevido, verdade? Opa. Verdade. Quanto isso incomoda uma mulher, aquela viradinha de pescoço para ver assim como que não quer nada, mas estava querendo ver um quadril que passou bamboleando por ali. Isso foi um dos pontos que eu coloquei Eu acho aqui, que a Amada olhou Darley. foi o Pois aí, cabelo da como é mulher. que é? Eu acho que ele olhou o cabelo dela. não foi Ah, era o quadril, brilho não. do cabelo. O brilho do cabelo. Entendi. Faz mal porque a pessoa se sente trocada, desprezada. E nós temos que pensar nos atos nossos. Às vezes, assim, mais para o homem é comum. Não é comum não, rapaz. Ah, isso é do homem. Não é do homem, não. Pode parar com esse negócio aí. Falar é comum, não é do homem, não. Agora, a questão é a mentalidade que você, como homem, alimentou durante esse tempo. A visão de mulher que você alimentou na sua mente durante esse tempo. Aí eu vou dar uma pinceladinha. A pornografia é tremenda, cara. Ela desumaniza você. Ela leva você a ver as pessoas não como pessoas, mas como objeto da satisfação do seu desejo. Então, toma cuidado. Uma coisa que eu percebo é que está havendo uma confusão de conceito muito grande, sabe? Não só em relação a isso, mas em relação a outros comportamentos, há uma confusão muito grande entre o que é comum e o que é normal. Exatamente. Sabe? As pessoas estão confundindo. Como as coisas estão passando a ficar comum demais, se repetem demais, para a cabeça de alguns está se tornando normal. Isso está entrando no padrão de normalidade, quando não é. É comum, mas não é normal. O meu marido, pastor Douglas, ele costuma falar de uma coisa que eu acho que é interessante. Ele diz que o problema não está na primeira olhada. Porque assim, passa na sua frente, você vai na rua, passa na sua frente uma mulher com a mini saia, você não tem como evitar que aquilo passou na sua frente, você viu, não é? A questão é, passou e depois que passou, tu ainda fez assim.
Aí é que é o problema. A segunda vez é que... olhada é que é o problema. Meu câmera, vem aqui pra mim, vem aqui. Ô, marido, não tá autorizado nem a primeira, nem nada. Zero. Fecha o olho. Zero, não tá autorizado nada. Eu gosto de organizar bem as coisas. E eu penso que o marido pode fazer mal para a mulher em 4 áreas. Tá. Primeira, da integridade. E quando vem a integridade, vem a questão de não ser fiel a ela, ser uma pessoa mentirosa, não ser uma pessoa honesta. Então, essa seria a área da integridade. A segunda área seria a área de como esposo para ela. Estão faltando carinho, atenção, a questão sexual. Alguns homens negam a esposa. Uma terceira área seria a área do seu papel como homem em casa, seja no sustento, seja na educação dos filhos. E uma quarta área que eu acho que a gente não abordou ainda, mas eu gostaria de dar uma pincelada, é na área espiritual, sabe? Sim. O homem, ele deveria ser o sacerdote do lar. É importante que cada um tenha a sua responsabilidade, mas o homem, e segundo a Bíblia, ele deveria tomar essa responsabilidade. E, infelizmente, nós não vemos isso. Quem é a responsabilidade de levar os filhos, estudar a Bíblia, pensa que fica para a mãe. Sabe, o homem não tem gosto de ir à igreja, não tem gosto de estudar a palavra de Deus. E muitas vezes nós percebemos que as igrejas têm mais mulheres do que homens. Homem, você é responsável espiritualmente falando pelo seu lar. É importante você reunir sua família a cada dia, realizar o culto familiar. É algo que eu tenho, sabe, incentivado muito no meu distrito lá. A gente criou até projetos. Se alguém querer ver algum desses projetos, 50dias.com, número 50dias.com, lá já tem disponível 100 cultos familiares. Para o homem chegar, reunir sua família, vamos fazer o culto familiar. É importante, porque sem Deus é a pior coisa que pode o homem fazer para a sua família, para ele mesmo, para sua esposa e para a sociedade. Perfeito. Pegando o seu gancho, pastor, Provérbios 10, o verso 18, assim, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Faz muito mal para a mulher quando você fala mal dela, cara. Bom. Na boa. É a tua cara metade. Você fala mal dela. Por quê? Está chateado com ela? Fale para ela. Tem que falar mal para a pessoa com quem você está mal. Você está falando mal dela, você está falando de você mesmo, De você. porque você é uma só carne. Então, e é importante por isso a dizer, pastor espiritualidade. Maurício, que isso que o senhor está trazendo agora é ainda mais grave do que a gente consegue imaginar. Porque, assim, os homens, eles se reúnem em grupo. É bando. Eles se... Bate caverna. Entendeu? Eles se reúnem em grupo, às vezes em mesas de bar. E entre eles, de forma jocosa, de forma muito zombeteira, eles ficam falando de suas esposas. E o mais grave, eles fazem isso e acham que é o comportamento mais normal do mundo. Mas não é normal isso. De modo algum, isso é extremamente humilhante. Você expõe a sua esposa, você expõe a sua família, é desrespeitoso. Às vezes não faz isso na mesa de bar, mas faz isso entre os amigos, em casa, no meio da família, quando a família no se almoço, reúne. no jantarzinho, naquele finalzinho de semana ali com a família. Expõe questões da vida íntima, inclusive. Isso. Você sabe que eu faço Sem Tabus aqui na Novo Tempo, de quinta para sexta, meia-noite, na quarta-feira, às 11 da noite, inédito, na quarta-feira, às 11 da noite. Nós falamos sobre as questões da área da sexualidade, sobre a intimidade e quantas vezes nós abordamos esse tema. Então, nós estamos chegando ao final do programa, daria para fazer uma série de outras perguntas e trazer uma série de outras questões, mas deixamos aqui, pelo menos, para você pensar, marido, e para você também pensar, mulher. É preciso cuidar um pouco mais das nossas relações. Estamos falando de algo muito íntimo, de uma aliança entre um homem e uma mulher e que as coisas se resolvem entre homem e mulher no âmbito da sua intimidade, com total respeito, com total entrega, com total integridade. Então, cuidado com isso. Pastor, você tem 45 segundos para dar o seu recado final. Homem, você faz mal para a mulher quando você não a perdoa pelas pequenas falhas que ela comete. Ela tem falhas, mas ela não é um erro. Comete erros, mas não é um erro. Assim como você tem suas falhas, mas você não é um cara errado. Você não é um erro. Então, dá a volta por cima. Aprenda. Todo mundo tem seus momentos de aprendiz. Deus abençoe você. Aprenda bem. Deus está disposto para te ajudar. Um abraço para você. Amei. Muito bom, Isabel. Então, eu vou pegar esse gancho do pastor Maurício e vou repetir um texto de John Piper, que ele diz assim, que se os teus 25 primeiros anos de casado estão sendo duros, difíceis, creia, os 25 anos
posteriores serão os melhores. Espere por eles. Amém. Não desista. Nos 25 primeiros anos, são os 25 anos mais tensos, porque a fase de criação de filho, é a fase de lançamento de filho, é a fase em que os filhos estão indo embora. Então, é o momento que o casamento está amadurecendo. Conseguiu passar por esses 25 anos, os 25 próximos anos serão os melhores. É uma vida de esperança, né? Amém, sempre. Eu penso que a maneira que o homem ele não faz bem a mulher é quando ele não ama a mulher como ela deveria ser amada. E a Bíblia deixa bem claro em Efésios 5:25 como o homem deveria amar a mulher. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá aí. O que Cristo fez por você e por mim é isso que você, homem, deve fazer pela sua esposa. Que ótimo, amados. Muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo. Parabéns para vocês. Parabéns porque vieram aqui de coração aberto para nos ajudar a falar desse tema que é tão pessoal, tão seu, né? Então, que Deus abençoe a vocês. E eu disse agora há pouco a respeito do sem tabus. Fica a dica para você, maridão, também. Tem muita mulher sofrendo porque o marido anda fazendo mal o que lhe compete na vida íntima também, tá? Fica a dica para você. Isso é extremamente necessário de que você dê conta. Não pensando em você, pensando nela principalmente. A parte mais frágil dessa história, como dizem. Mas a gente está aí para aprender, para crescer junto como marido e mulher. É o plano de Deus. Família é plano de Deus. Um abraço para você, obrigada pela companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem e a gente quer sempre ter a sua companhia. Ao terminar este programa, talvez você, marido e mulher, queiram conversar, queiram falar alguma coisa. Falem com o coração aberto, falem cheios de boa vontade, para fazer as coisas acontecerem da maneira de Deus. Não é do seu jeito, não é para fazer o que você quer, é para fazer como Deus pediu que acontecesse. E quando faz da vontade de Deus a nossa vontade, aí aquela palavra se cumpre, né? Eu me agrado do Senhor e Ele faz os desejos do meu coração acontecer. Um beijo para você e até a semana que vem com mais um Consultório de Família. E o tema da semana que vem, técnicas de diálogo. Como conversar para não ter conflito com os filhos, com o marido e com toda a família. Não perca. Até lá.